Nesse vídeo eu quero implementar uma nova funcionalidade, né, falar sobre contador. Mais uma instrução, mais uma funcionalidade, né, do PLC, são os blocos aqui, os contadores, ok? Então aqui no nosso manual, na página 67, é o início aqui no capítulo 2.11, é o início aqui sobre contadores, os counter. Então aqui está falando, nós veremos que eu tenho, no meu PLC aqui, eu tenho contadores de 16 bits, né? O tamanho da contagem que ele faz, então ele conta de 0 até 32.767, ou alguns de 32 bits, então a contagem vai, esse número gigante aqui, de menos e mais, né? Ok? Então a gente tem contadores 16 bits, ele vai nessa faixa de C0 a C199. A contagem dele é para cima sempre, essa é a faixa, né? Então o contador, o que é? Eu preseto um valor, né, nele, 10, um exemplo. Aí ele vai ficar contando, né, as transições da entrada dele, né? Assim, quantas vezes foi de 0 para 1, né? Ou ao contrário, mas assim, ele vai contar as transições. Então, quando der a quantidade 1, 2, 3, 4, quando der 10, um exemplo, ele ativa ali a saída, né? Quer dizer que aquele contador atingiu, né? Aí eu teria que resetar, enfim, ok? Então, ele atua uma saída, né? Então essa saída vai atingir nível 1 quando ele atinge o valor presetado ali. É isso que está dizendo aqui. Os de 32 bits, nós veremos até mais depois, né? Ele tem uma faixa para uso geral, tá aqui, né? A faixa de C200 a C231, ok? Então ele pode contar tanto para cima quanto para baixo, ok? E aqui eu esqueci de dizer que a constante, o valor que a gente preseta, o valor da contagem, ele pode ser uma constante tipo K ou um registro de dados ali, o tipo D, né? Nós ainda trabalhamos só com K, depois a gente vai trabalhar com D, né? Existem registradores que eu posso colocar um valor dentro dele e ele serve aqui como um valor de preset, tá? E aqui também, nos 32 bits também, eu posso colocar constantes K ou os registradores, o data register aqui, que aí no caso teria que ser double word, porque são 32 bits aqui no caso. Aqui no caso é só uma word, como está aqui é porque é 32 bits. Então ele tem aqui esse que é uso geral, ele conta para cima e para baixo, são esses valores, essa constante, ok? Então você pode contar para cima, para baixo, quando chega ao final da contagem também ativa a saída, é isso, tá? Existe o para high speed, para contar em alta velocidade, ok? De repente eu quero contar pulsos muito rápidos, eu tenho uma faixa especial para isso, pode contar para cima e para baixo, mesma coisa aqui, ok? E tem uma outra faixa que conta só para cima, que é para high speed também, alta velocidade, conta só para cima. Aqui está de 0 a 2 GB aqui, né? Ok? Então, assim, basicamente essa é uma geral. Aqui tem uns aqui que são mais avançados que nós veremos mais para frente. Vamos trabalhar com os mais simples primeiros e entender a funcionalidade. Então eu fiz aqui, um resumo aqui, na verdade. Então o bloco do meu contador é esse aqui, ok? Aqui assim, ó, eu tenho um bloco, eu tenho uma entrada que vai resetar o meu contador e tem uma outra entrada que vai fazer as transições para ele contar. Então ele vai ser o C0, ele é aquele de uso geral, ok? Para 16 bits, pela faixa dele, e ele está com a constante 5 aqui. Então conforme as transições vão entrando aqui, né, quando tiver na quinta transição, ele ativa a saída dele, ativa essa saída física aqui, Y0, aqui no exemplo. Então na linha do tempo, né, olha aí, quando eu faço o nível 1 e 0 aqui, o X0, ele vai resetar, né, vai fazer um reset, ele reseta tudo aqui, ok? Aí quando eu tiver liberado, né, não estou resetando, e começa a entrar as transições aqui na entrada no X1, aqui na entrada do contador, ele começa contando, olha lá, ele vai contando. Aí quando eu atinjo aqui o 5, o que acontece? Ele vai para nível 1, quando atingiu aqui, tanto o C0 quanto o Y0 vai para 1, porque um liga o outro aqui e desativa nível 1, até eu dar um próximo reset, eu zero tudo aqui. Então é assim, esse é o jeito que ele funciona. Então vamos fazer uma aplicação simples aqui com o computador e vou acrescentar duas novas funcionalidades que são os contatos de transição, bordo de subida e bordo de descida. Nós vimos até agora
os contatos normal aberto, normal fechado simples, né? Esse aqui já é um contato especial, aí vamos dar uma olhadinha nele. Então vamos fazer uma aplicação, uma nova aplicação aqui, chamar de aplicação, vamos chamar Time Counter 001, primeiro contador aqui, já, nome da janela e o nome do arquivo desse mesmo Counter 001. O PLC é o nosso SS2, a nossa série, ok? Tá aqui. Então eu vou fazer como sempre, eu vou fechar a janela do lista de instruções e maximizar a janela para trabalhar com o PLC. Bom, eu quero fazer uma contagem, né, através de um contato que eu tenho aqui. Então é o seguinte, existe aqui, olha, existe o F3 aqui, existe o Rising e o Falling. Então eu vou querer uma contagem com a borda de descida. Então eu vou pegar esse aqui, contato, mas eu vou pegar o meu X2. É um contato normal aberto que eu tenho aqui no meu painel, mas eu estou selecionando agora lá e ele fica que se desenha. Então não é só um contato simples, tá? Eu estou usando ele para a borda descida. Depois eu explico melhor. E agora eu quero colocar aqui, né, o meu contador, ele que vai contar. Então o contador, onde eu tenho um contador aqui? Se você vir aqui, ó, usando a API, depois a gente vai aprender a digitar direto. Usando a API, aqui no Basic Instruction, eu tinha aqui meu timer e eu tenho meus contadores aqui, ó, contador, ó, CNT. Clico duas vezes, então ele é o API 97 e tal. Eu vou falar assim, o que vai ser? Vai ser um contador, qual o C0 mesmo vou usar. O que ele vai usar para eu setar o valor? Vou usar uma constante, tá? E vou contar até 5, por exemplo, ok? E dou ok, então ele monta, né? Então para a próxima vez quando eu digitar, é só digitar CNT, C0 e o K5, então é mais fácil depois para ir direto, ok? Então aqui esse meu contador vai contar até 5. Então quando ele quando ele ativar, né? Então ele é agora o meu C0, olha, quando o C0 atuar, eu vou atuar meu output aqui, ó. Meu output, eu vou chamar o meu Y22, que é minha piloto laranja. Olha lá, ok? Só que agora eu tenho que ter eu vou pegar uma outra entrada que eu tenho, então eu peguei aqui, ó, borda de descida, eu vou pegar uma de borda de subida. Tá aqui, ó. Ok, vou usar o meu X3, que também é outro contato normal aberto aqui, ó. Mas como borda, então ele conta no borda de descida e aqui vai resetar em borda de subida. O reset, né, como eu já disse, o reset era só dar um RST aqui, aqui o RST ele chama o reset, né? Como vi, mas o reset pode ser chamado direto aqui em function, ó, reset, né? Dou duplo clique, aí eu vou resetar o quê? Eu vou resetar meu contador qual? O C0, tá aqui. Então, ok? E aqui eu vou dar um end, vou chamar um end aqui da função final só para terminar. Então é o seguinte, né? Já vou explicar como é que funciona. O meu contador conta as transições, mas esse contato aqui é especial, ele tem uma seta para baixo, porque ele conta no bordo de descida. Significa o seguinte, quando eu apertar a botoeira e se manter ela pressionada, ele não contou ainda. Apesar que os contatos já estaria fechado na entrada, né? A entrada estaria acesa, mas quando eu soltar o botão que tem uma transição de 1 para 0, aí sim ele conta, né? É isso que então aqui é o bordo de descida ele conta. Então depois que ele atingir o valor ou durante a contagem, se eu for apertar o X3, na hora que eu aperto houve uma transição de 0 para 1, né? Então borda de subida, ele reseta na borda de subida, né? Não na borda de descida aqui, esse conta na borda de descida, esse reseta na borda de subida, só para ter umas variações aqui. Então é assim. Então o que eu vou fazer? É assim que está funcionando esse circuito aqui. Vamos compilar aqui, né? Posso compilar aqui o OVIN compiler aqui, compilei. Vou aqui transferir do PC para o PLC, o programa. Transferiu. Vou colocar online. Ok? Então meu PLC não está em stop, eu vou fazer o run aqui, vou fazer ele rodar. Bom, tá tudo rodando, dá uma olhada, o K está em 0, o valor atual. Então é transição na borda. Olha, eu vou apertar o X2 e vou segurar ele, mas não vai ter transição. Ó, apertei, tá? Ele não contou, vou soltar, contou. Apertei de novo, mantive, não conta, ó, soltei, conta. Então ele conta, tá vendo? Conta só na transição, desceu, ó, contou. O reset, quando eu apertar ele já reseta, ó, apertei, resetou. Soltar agora, mas já era, porque ele na transição de borda de subida que ele resetou. Então, de novo as contagens, vou fazer atingir até 5. Olha lá, atingiu, ok? Reset, apertei, olha lá, já na borda de subida ele já resetou. Então,
nesse vídeo é isso que eu quero passar. A gente conheceu aqui o bloco contador, né, função contador, e já aproveitando, inserindo a funcionalidade dos contatos aqui de transição de descida e transição de subida, borda de subida e borda de descida, ok? Então, adicionando funcionalidade aqui para a gente já ir ganhando, cada vez aumentando mais a quantidade de instruções que a gente conhece, tá? Para fazer aplicações mais elaboradas depois. Então é isso, agradeço a atenção, muito obrigado.